Oi galera, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Bem-vindo a mais um vídeo. Então vamos lá. Deus tem falado muito comigo em relação à espera, à sabedoria, porque esses dois temas, assim, digamos, na minha vida são coisas que foi difícil eu aprender, sabe? Eu ainda estou aprendendo. Esperar. Quando tu tens algo para tu fazer, se torna algo um pouco mais fácil, porque tu estás ali ocupada, né? Agora, quando Deus fala para tu esperar descansando, aí parece que é algo assim de outro mundo, porque Ele tá pronto para te entregar, sabe? Mas no fim, tu não tá fazendo o que Ele pede, né? Eu digo por mim, né? Mas, eu vou fazer o que Deus quer, mas eu não faço. Porque quando é algo que me dói, é algo que mexe em mim, é muito mais fácil falar que eu quero me parecer com Jesus, quando na verdade eu não consigo fazer o mínimo, que é parar, respirar e descansar. Porque na minha cabeça eu sempre tenho que estar ocupada, eu sempre tenho que estar fazendo algo, eu sempre tenho que estar servindo. E às vezes a gente precisa ser servida. Às vezes a gente precisa de cuidados também. Não é só a gente cuidar. E quando Deus falou para mim, tu vai parar e descansar, eu não parei, eu continuei. E aí Ele pegou em áreas da minha vida em que eu não tinha outra saída, era eu parar e pronto. Sabe? E nisso fui aprendendo muitas coisas. Dói, claramente dói. Dói porque quando Deus pede algo para tu fazer que Ele sabe que precisa mudar, é algo que tu fica pensando, será? Será que é para mim? Será que eu mereço? Será que é isso que Deus tem para mim? E no fim você sabe que é Deus, só não quer mudar. Eu vi uma frase, acho que foi ontem, no meu Instagram, que falava assim: limpe a casa, a mente e o coração. Boas surpresas só chegam onde há espaço novo. Isso é muito real. Porque nesse momento em que Deus fala da gente parar e descansar, Ele está fazendo muitas limpezas dentro de nós. Às vezes a gente não permite e aí é um pouco mais difícil. Mas quando a gente para, sempre respira, é como se todos os problemas desaparecessem. Mesmo eles estando lá. Mas Ele também está ali, do teu lado, te ensinando, pegando na tua mão e muitas das vezes nos ensinando a caminhar novamente. E por mais difícil que seja, às vezes a gente precisa parar para respirar. A gente precisa parar e descansar. Porque a gente muitas das vezes quer tomar o controle, que no fim é Deus que tem que resolver. Ele sabe o que fazer, mas a gente está sempre querendo dar aquele jeitinho brasileiro de ajudar. E você tem que fazer assim, porque de tal jeito vai ser melhor. E no fim, o nosso jeito nunca é o melhor. Porque a gente pode tentar a vida inteira. E a vida inteira, ainda assim, a gente não vai se colocar assim. E eu esperei muito tempo porque eu precisava gravar algo relacionado a isso. Eu até pensei em criar, sei lá, alguns episódios relacionados a isso. Mas eu sempre falava para Deus, eu só vou começar a gravar, eu só vou começar a falar a respeito de processos, de dores, quando eu terminar o meu processo. E Deus, ele sempre falava para mim, você não vai passar pelo processo para depois falar, eu quero que você fale agora. Porque é no meio da dor, é no meio do processo, é no meio do aprendizado, que você ainda vai aprender muita coisa. Que as pessoas precisam ouvir. Talvez tem pessoas que tá a ponto de desistir, mas aquilo que eu vou fazer tu falar vai fazer com que a pessoa crie mais um fôlego, dê um passo mais à frente, ou para as pessoas que precisam parar e descansar, assim como eu. E no fim, ele sabe exatamente o que faz. E talvez as nossas promessas não demoram e não atrasam, elas chegam no momento que elas devem chegar. Mas aos nossos olhos, elas demoram um pouco por culpa nossa. Porque quando ele fala para, a gente não para. E quando é pra gente continuar, a gente simplesmente desiste. E se tudo que a gente quisesse, Deus nos desse no momento que a gente acha que seria o certo,
muitas coisas nas nossas vidas não teria dado certo. Porque eu já falei isso em um vídeo, que às vezes os nossos sonhos se tornam pesadelos. E às vezes Deus não dá, porque Ele sabe que vai nos machucar. Mas algumas coisas Ele permite acontecer, porque a gente quer tanto, que lá na frente, quando a gente para analisar, a gente pensa, meu Deus, eu nem precisava disso, eu não precisava ter passado por isso. Mas a minha insistência foi tanta que Deus Ele permitiu. Mesmo Ele sabendo que a gente sofreria lá na frente. E mesmo Ele sabendo que a gente estava errado, ainda assim Ele permanece com a gente. E esses dias eu fiz uma oração e parece assim que foi agora, sabe? Que eu falei para Deus, Pai, me ensina a ser como Jesus foi, sabe? Me ajuda a suportar tudo como Jesus suportaria no meu lugar. Mas a verdade é que se parecer com Jesus é difícil, porque é lindo querer se parecer com Jesus. Qualquer um queria, mas é difícil, porque quando a primeira tribulação vem, a gente já quer desistir, a gente já quer dar. E por mais que a gente percorra a vida inteira tentando fazer tudo certo, ainda assim a gente vai errar por diversas vezes. Às vezes a gente não vai ser uma boa esposa, às vezes a gente não vai ser uma boa filha, às vezes a gente não vai ser uma boa amiga, e tá tudo bem. Porque Deus, Ele ainda assim vai continuar sendo perfeito. Ele ainda assim vai continuar do nosso lado. E às vezes Deus só tá pedindo obediência. E o que a gente faz? Como bons filhos rebeldes, a gente vai lá e faz o que não é possível. Mas em tudo Deus tem um propósito. E mesmo em meio aos erros, ainda assim Ele nos ensina algo.